O simbolismo do corpo humano, da árvore da vida ao esquema corporal. Por Annick de Suznal. Tradução: Frederico Ozanam Pessoa de Barros e Maria Elizabeth Leuba Salum. Editora Pensamento. Capítulo 13. A grande obra. O trabalho dos esponsais com a terra-mãe, ou a obra em negro. 1. A história de Iov, Jó. A história de Iov se passa na terra de Uz. Se é fato que o homem, porque deturpou suas normas ontológicas, não vive seus esponsais com a terra que o carrega, o laço profundo que o une a ela, nem por isso deixa de estar relacionado com o plano essencial. Por isso, o ser humano que vive essas normas realiza com a terra um casamento que preludia o de suas núpcias alquímicas. O nome Uz leva a mensagem desses esponsais. Iov, de quem se dirá que é um homem íntegro e temente a Deus, realizou o segundo estágio do seu ser. Ele reside numa terra cujo nome foi intimamente ligado ao seu futuro. Uz, em hebraico, Ain Vav Tzadik Sufit, ou Tzadeh Sufit, compõe-se do nome da árvore, Etz, Ain Tzadik Sufit, que atravessa o Vav, o homem. A história de Iov, ou Jó, é a história do homem na sua árvore, do homem integrado à sua árvore, engajado no seu Shem. Ela se desenrola no quadrilátero, na forja. O homem será chamado a entrar na matriz de fogo para tornar-se o seu nome. Iov havia adquirido tudo o que devia adquirir. O texto bíblico nos dá o número dos seus filhos, do seu gado, dos seus servos. Feito isso, é colocado o plano de haver. O servo de Deus, homem de bem, feliz no meio de todos os seus, respeitado pelos seus concidadãos, honrado por todos, sábio conselheiro de todos. Quando chega a qualquer lugar, os mais idosos levantam-se, os mais jovens estremecem. É assim que ele se descreve a si próprio. É homem de consciência reta e louva ao seu Senhor. É assim que vemos iniciar-se entre Yod-He Vav-He e Satanás, Satan, um misterioso diálogo de que Iov é objeto. Esses três nomes, Yod-He Vav-He, Satanás, Satan e Iov, Jó, remetem-nos imperativamente a um outro diálogo, o que se leva no coração do mito da queda entre Yod-He Vav-He Elohim e a serpente Satanás. Abre aspas. Uma inimizade estabelecerei entre ti e Ishá, entre a tua semente e a semente dela. Esta, a semente dela, ferir-te-á enquanto tu cabeça, e tu ferirás Ishá enquanto ela calcanhar. Fecha aspas, diz Deus a Satanás em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. A palavra inimizade, Iov, Aleph Yud Vav Vet, é o nome de Iov em hebraico. A história de Iov é a da inimizade estabelecida por Deus
na relação de Isha com a serpente, na das suas sementes, isto é, dos seus princípios, que são, respectivamente, Yud-He Vav-He, o nome selado no coração do feminino Isha, e Satanás, princípio da serpente. Yov é a própria inimizade Yud-He Vav-He, Satanás. Mais do que nunca, no mito, fica evidente que o herói do drama, em que se representa o destino divino, é o homem. E é agora, no estágio do ser da vida do homem, que ele é representado. No triângulo matricial Yesod Hod Netzach, encontramos situações simbólicas desta. Moisés estava para o faraó, assim como Yud-He Vav-He estava para Satã, mas eles eram homens para o povo hebreu, ainda escravo do faraó. Para o homem, ainda prisioneiro do haver. No estágio do coração, no centro do ser, são os próprios princípios ativos, as sementes, que reencontramos na dualidade criada. O homem Yud-He Vav-He, não realizado de Deus, mede forças com o adversário, tradução de Satã, para realizar Elohim, Deus totalmente realizado. Não é senão na perspectiva da transcendência dos dois polos dessa antinomia que se propõe à nossa contemplação o mistério divino. Somente na seteira do seu polo não realizado é que se situa o mistério da criação, o mistério do homem. Moisés e Yov, que a crítica histórica torna contemporâneos, revezam-se na realização messiânica. Ambos prefiguram Cristo, Yud-He Vav-He encarnado, que recapitulará esses dois planos de realização e conduzirá o homem à sua total deificação. Yud-He Vav-He semente, germe de consciência, no Adão do Jardim do Éden, é fraco, tão fraco que é mandado embora sem que Isha preste atenção no discurso da serpente. Disse-te verdadeiramente, Elohim, que não comesses do fruto de toda árvore do jardim? Gênesis capítulo 3, versículo 1. Enquanto a ordem tinha sido formalmente dada por Yud-He Vav-He Elohim, mas eis que Adão cresceu. Sua consciência revigorou-se, apesar do drama da queda, pois a inimizade está estabelecida. E Yov vive a sua Páscoa. Nele, Yud-He Vav-He faz Adão sair de sua terra de escravidão. Isso está expresso pela primeira provocação que quebranta Yov no nível do haver. Ele perde todos os seus bens. É desinteressadamente que Jó teme a Elohim? Pergunta Satanás a Yud-He Vav-He. Estende a tua mão, toque em tudo o que lhe pertence, e tenho a certeza de que ele te lançará maldições em rosto. Pois bem, responde Yud-He Vav-He, tudo o que ele tem está na tua mão, mas não estendas tua mão contra ele. Jó, capítulo 1, versículos 9 a 12. A charneira haver e ser de Jó está bem marcada aqui. Nesse primeiro momento, Satã dizima os bens de Yov, destrói até os seus filhos, 7 filhos e 3 filhas. A descrição desse haver pode ser lida em vários planos.
Veremos no fim do mito que as 3 filhas que serão devolvidas estão ligadas à sua pessoa, ao mistério do seu nome. Nesse início, as 3 filhas de Iov devem estar ligadas aos componentes da personalidade, que estrutura a tríade energética prazer, posse, potência, de que falamos antes, mas que, nesse estágio, joga nas categorias psicológicas. No seu ser psicológico e nos seus bens materiais, Jó é quebrantado, mas a sua consciência se fortalece. E o Yud-Heh-Vav-Heh leva o homem a um conhecimento secreto. Diante da provação, Jó afirma: Nu saí do ventre da minha mãe. Nu a ele retornarei. Yud-Heh-Vav-Heh deu, Yud-Heh-Vav-Heh tirou. Bendito seja o nome de Yud-Heh-Vav-Heh. Jó, capítulo 1, versículo 21. Ele sabe que o homem deve novamente tornar-se criancinha, fazer-se germe para entrar no reino de Malhut. Ele conhece os grandes mistérios de Israel. Ele está quebrantado, mas ele sabe, ele aceita. Nisso, Jó já vive uma realização, pois a cólera, contrário da força da realização, como vimos, não se eleva no seu coração. Satanás decide então ir mais longe. Pele por pele, diz ele a Yud-Heh-Vav-Heh. O homem dá tudo o que possui para salvar a própria vida, mas estende a mão e toca no seu rosto e na sua carne, e te garanto que ele te lançará maldições em rosto. Ei-lo na tua mão, diz Yud-Heh-Vav-Heh a Satã, mas poupa-lhe o alento. Jó, capítulo 2, versículos 5 e 6. Yud-Heh-Vav-Heh permite que o golpe do gongo soe, que a terra estremeça, que o sismo apanhe Jó e que o homem seja abalado nas suas terras profundas, simbolizadas pelos órgãos baço-pâncreas. A grande obra do batismo de fogo começa. Ela está resumida no programa que Satanás faz dela. Pele até o fim da pele. Or bead sor. Jó vai, de pele em pele, até o fim das suas terras interiores, isto é, de campos de consciência para sempre novos campos de consciência. Or, a pele de que Adão é revestido depois da queda, é o ensombramento da sua consciência reduzida ao total não realizado, confundida com o feminino de que ele mesmo deixou de ter lembrança. Lembremos que a mesma palavra pele, or, ain, vav, resh, pronunciada iver, significa cego em hebraico. Adão é reduzido ao que ele era, não só antes que Deus lhe revele o seu feminino, mas antes mesmo de nomear as energias, os animais, da sua primeira terra interior. O trabalho da grande obra é, para começar, um trabalho de memória, uma mobilização da potência masculina de Jó, a fim de que, ao lembrar-se, ele despose o seu feminino e recubra a luz que ela esconde. A última pele, Or, Ain Vav Resh, será Or, Aleph Vav Resh, a luz. Aquela que Deus qualifica de Tov desde o primeiro dia da Gênese, mas que será totalmente Tov quando tiver integrado a totalidade de Ra
aqui, a totalidade de Or, a pele. O feminino de Jó, a sua profundidade, está nitidamente significado no discurso de Satanás por o osso e a carne. Antes da queda, não tinha Adão identificado o seu feminino por estas palavras? Eis aquela que é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Gênesis capítulo 2, versículo 23. É o mesmo que dizer, lembremos, eis aquela que é a essência da minha essência e segredo do meu núcleo. De fato, o feminino de Jó está mobilizado, o seu inconsciente está tocado. Jó, o homem perfeito, tão controlado, de repente não se reconhece mais. Sob o símbolo de sua mulher, ele se revolta. Persistes ainda na tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Jó, capítulo 2, versículo 9. Assim somos nós nas nossas perturbadoras contradições diante da provação. Alguém em nós, consciência nata, realizado que participa de Yud-He-Vav-He, sabe que existe um sentido, uma justeza nela, e que ela está carregada do seu potencial de fertilização e de crescimento. Isso em nós, ainda que destroçado, é amor. Entretanto, outro alguém tem medo, estremece na sua velha pele que se recusa a deixar, assegurado que está habituado a ela. Tentando a amaldiçoar, revolta-se. Mas Jó faz calar essa dimensão dele. Falas como uma insensata. Jó, capítulo 2, versículo 10. Ele faz retornar essa parte da sua terra interior. E o trabalho continua. A totalidade do discurso que segue polariza-se na busca do sentido, na abertura dos níveis mais altos, das duas sefirot, sabedoria e inteligência. Jó vai pôr sobre os ombros cabeças novas, que o obrigam a mortes e ressurreições sucessivas. Os 3 amigos que o visitam são 3 aspectos dele mesmo nos nascimentos que ele assume e para os quais ele entra em dores. Eles são 3 cabeças de mais conhecimento, de acordo com os seus esponsais consigo mesmo. Esponsais que são a penetração das suas trevas, das suas terras interiores, do seu feminino, da sua mãe esposa. Como Édipo, ele começa a sua grande viagem noturna. Mas, em Jó, a linguagem é mais alquímica. Atingido por uma úlcera maligna da planta dos pés ao alto da cabeça, Jó, em seu leito de dor, conhece a fase da grande obra chamada de putrefação. E sua carne cobre-se de podridão e imundície. Sua pele rompe e supura. Jó, capítulo 7, versículo 5. Jó não entende. Instruí-me, diz ele a seus amigos. Mostrai-me em que falhei. Sou inocente nisso. Jó, capítulo 6, versículos 24 e 29. Num primeiro momento, ele busca a causa apenas nas categorias ligadas à punição do seu campo de consciência primária. Ora, ele não reconhece em si nenhuma falta.
Teria Deus outros olhos que ele? Abre aspas. Tens olhos de carne? Pergunta-lhe. Vês como veem os homens? Tuas mãos me formaram e me modelaram, e tu me destruirás? Lembra-te de que me modelaste como a argila, e tu me farias retornar à terra? Não me derramaste como leite e me coalhaste como um queijo? De pele e de carne me revestiste, de ossos e de nervos me teceste, e eis o que escondias no teu coração. Jó, capítulo 10. Suas provas são as da obra em negro. Às vezes, a sequidão do fogo dos infernos. Eu esperava a luz, e vieram as trevas. As minhas entranhas fervem sem descanso. Caminho denegrido, mas não pelo sol. Tornei-me o irmão dos chacais, o companheiro dos avestruzes. Minha pele enegrece e cai. Meus ossos queimam e se ressecam. Jó, capítulo 30, versículos 26 a 30. Às vezes, o úmido dos abismos. Sou um mar ou um monstro marinho para que me ponhas guardas ao meu redor? Quando digo, o meu leito me aliviará, é então que me aterrorizas com sonhos, que me apavoras com tuas visões. Eu queria ser estrangulado. Jó é estrangulado. Agarrado pela garganta, na porta dos deuses, ele muda de nível de consciência. Eu estava em paz. Deus me quebrantou. Ele me agarrou pela nuca e me fez em pedaços. Ele atravessa os meus rins sem piedade. Ele derrama o meu fel por terra. Ele abre em mim brecha sobre brecha. E reencontramos os órgãos vitais, lugares da forja, todos tocados por essa provação. Jó prossegue a sua aterradora viagem. Uso de propósito a palavra aterradora, pois sua origem é propriamente alquímica, exprimindo-se as duas fases da obra muitas vezes pela fórmula o céu aterrorizado, a matéria quintessenciada. E fixar o sutil é certamente a maior provação. O próprio Cristo na cruz implora ao Pai que esse cálice seja afastado dele. Também Jó implora. Imagem do Cristo por vir, ele tem a força de continuar. Não mais na ignorância do inconsciente, mas conscientemente, na noite que contém a luz, o homem continua a sua dolorosa viagem. Nesse novo estágio do labirinto, as trevas se tornam mais espessas até o contraponto de em, o nada,
das profundezas abissais. Essa é a descida dos infernos. Precipitação no nível dos pés, retorno ao germe que contém a totalidade das promessas, os arquétipos do alto e a sua imagem de baixo, o Mi e o Ma, o Mem, do caos primordial, enquanto a terra era informe e vazia. Retorno ao informe e vazio da sua gênese para viver a sua vocação justa. Assim parece ser, numa aparente regressão, a experiência vivida nesse momento da aventura humana por aquele que busca a Deus. Se ele não a faz durante a sua vida terrena, não será isso a sua morte? Jó morre aqui. E de repente, ele implora aos amigos novas inteligências em si mesmo. Não encontraria eu um sábio entre vós? Jó, capítulo 17, versículo 10. Mas a profundidade do seu sofrimento não ultrapassa a altura da sua sabedoria. Sois pessoas hábeis, e convosco morrerá a sabedoria, pois não passais de charlatões. Todos vós sois médicos do nada. Se pudesseis guardar silêncio, seríeis tomados por sábios. Capítulo 12, versículo 2 e capítulo 13, versículos 4 e 5. Eles falam em Jó, e Jó torna a mandá-los embora. Muitas vezes ouvi discursos semelhantes. Sois todos uns consoladores importunos. Até quando afligireis a minha alma e me atormentareis com os vossos discursos? Enfim, ele manda definitivamente embora os seus amigos. Ele corta a sua última cabeça. Como podes vir em auxílio da fraqueza, trazer segurança ao braço sem vigor? Como ousas aconselhar o ignorante a dar mostra de uma abundante sabedoria? Jó agora vai muito mais longe. Sua marcha é apofática. Ele encontra e não encontra o sentido. Seu gosto por Deus deixa-o sempre insatisfeito. E num além, sempre além de toda conceituação que estará a resposta, numa experiência indizível. Cada troca de pele é uma troca de consciência, uma emergência num campo de inteligência e de sabedoria novas. Com seus amigos, ele repeliu as últimas peles do coração e dos ouvidos. Todas as circuncisões estão feitas. Ele aborda as suas últimas terras interiores. Há para a prata um lugar de onde é extraída, para o ouro um lugar onde é depurado. O ferro é tirado da terra e a pedra fundida dá o cobre. O homem põe fim às trevas, explora até o fundo dos abismos a pedra escondida nas trevas e na sombra da morte. Capítulo 28, versículos 1 e 2. Aproximando-se de sua pedra escondida, ele se aproxima da fonte das duas Sefirot.
Mas a sabedoria? De onde ela provém? Onde está a jazida da inteligência? Capítulo 28, versículo 12. Então, como Elias presidindo toda a circuncisão, como João Batista presidindo a última circuncisão e preparando os caminhos de Yod-Heh-Vav-Heh, um quarto amigo apresenta-se e despede os outros três. Chama-se Elial, Elias, em português. Elial é o próprio nome de Yud-Heh-Vav-Heh, em que o último Re é substituído por Aleph Lamed. É Jó, de quem uma parte, um Re, ainda não está em Elohim. Ele prepara Jó para a luz total. O espírito de Elohim já está nele. O espírito que está no meu seio me oprime. Meu seio é como um vinho engarrafado, como um odre novo, prestes a estourar. Capítulo 32, versículos 18 e 19. O Espírito Santo está nele. Com ele, a loucura. Loucura aos olhos dos homens. Ela é sabedoria divina. Enquanto que a sabedoria de Jó nos seus três amigos era loucura aos olhos de Deus. Espera um pouco, que eu te instruirei, pois ainda tenho palavras em favor de Deus. Deus salva o infeliz da sua miséria. Ele o instrui pelo sofrimento. Jó, presta atenção a essas coisas. Para e considera as maravilhas de Deus. Elial fala. Ele prepara Jó para ir para a jazida da inteligência, para as fontes da sabedoria, na sua última terra, aquela em que se encontra o ouro, e o ouro desse país é Tov. Tov, ou a luz totalmente conquistada. Esse versículo, tirado do Gênesis, capítulo 2, versículo 12, descreve a primeira das 4 terras interiores do homem. Terras que são fecundadas pelo único rio que sai do Éden. 4 é o número que simboliza as estruturas do homem interior, mas não explica a realidade formal. Uma outra imagem, a da escada, propõe 33 degraus, cada degrau podendo ainda ser considerado como uma terra a ser construída. Seja qual for a imagem, essa primeira terra descrita no Gênesis é aquela que o homem conquista nas suas últimas profundezas. Elial é o guia que conduz as portas dessa primeira terra. Os outros 3 amigos conduziram Jó aos 3 primeiros níveis energéticos, isto é, as 3 primeiras terras nomeadas no Gênesis, em ordem decrescente até aquela que é banhada pelo Frat. É falando desta que Jó faz o seu crescimento. Para ele, ela chama-se Utz, Ain Vav Tzadik Sufit. O homem Vav, 6, na árvore Etz, Ain Tzadik Sufit.
Agora o homem atinge o 9, como no 9º mês de sua gestação. Ele não poderá nascer no 10, no Yod, senão com o único guia capaz de abrir o núcleo, o nome, o próprio Yud-He-Vav-He. É por isso que, por sua vez, Elial se retira. Como João Batista que dirá: é preciso que ele cresça e que eu diminua. Repelindo a última pele, Elial desaparece. Todas as circuncisões da sabedoria e inteligência são feitas, com exceção daquela que só Yud-He-Vav-He pode realizar com o homem. Então, do meio da tempestade, Yud-He-Vav-He responde a Jó: quem é este que denigre os desígnios por discursos sem conhecimento? Cinge os teus rins como um forte. Vou interrogar-te, e tu me instruirás. Onde estavas quando lancei os fundamentos da terra? Conta, se sabes, inteligência. E do fundamento Yesod, na inteligência Binah, as Sefirot são presas num abraço cósmico ao qual Yud-He-Vav-He chama Jó a fim de que se lembre totalmente. A inteligência aqui volta a ser inteiramente feminina. Eu te perguntarei, diz Yud-He-Vav-He sabedoria, força masculina em Jó, e tu me instruirás inteligência, força feminina que é chamada a abrir-se e dar o seu fruto. A tempestade é a última perturbação que se opera em Jó, o último trovão do baço pâncreas, pois atingimos a terra derradeira. Num primeiro momento, descemos até as fontes do mar, o fundo do abismo, as portas da morte, a morada da luz, a residência das trevas, para que Jó se lembre da sua origem. Deves conhecer, pois já tinhas nascido, e o número dos teus dias é infinito. Diz-lhe Yud-He-Vav-He. Jó, capítulo 38, versículo 21. E o homem tem aqui a revelação da sua eternidade. Criado desde toda a eternidade, além do tempo, ele pode lembrar-se da sua semente, ir até o seu núcleo. Deus o conduz. Cantando então um hino cósmico, Yud-He-Vav-He esculpe a terceira cabeça de Jó, aquela que o primeiro triângulo arquetípico simboliza entre os hebreus, aquela que os chineses chamam de campo de cinábrio superior, onde se passa o casamento do homem com o universal. Deus gera Jó nas últimas luzes da sabedoria e da inteligência. Quem colocou a sabedoria nos rins? E quem deu a inteligência ao coração? Jó, capítulo 38, versículo 36. Pergunta Yud-He-Vav-He antes de concluir o seu canto cósmico sobre a descrição das 10 energias, a partir de então integradas, desde o leão até a águia. Do leão à águia, Jó assumiu todas as suas peles sucessivas. Tornado águia,
Jó percorre o Éden, apresenta-se na porta dos deuses. Mas, entre a porta dos deuses e o oriente do Éden, está o abismo, que simboliza a passagem entre os dois triângulos sobre a árvore da Sefirot, o pescoço, no nível do corpo humano. O Oriente é guardado, diz-nos o Gênesis, pelos querubins e pela espada flamejante e torneante. Cinge os teus rins como um forte. Vou interrogar-te, e tu me instruirás. Diz novamente Yud-Heh-Vav-Heh, martelando mais imperativamente a sua ordem, pois Jó deve reunir suas últimas energias para ir mais longe ainda e passar pelo abismo. Dois senhores das profundezas são delas os guardiões. Suas peles são os dois últimos campos de consciência de Jó. Penetrá-las é trabalho impossível para quem não é transformado nelas. Eis Behemoth. Ele é princípio dos caminhos de Deus. Ele foi feito guia da sua espada. Jó, capítulo 40, versículo 19. Behemoth, guardião da porta do Oriente, ao guiar o homem no caminho da espada, guia-o no caminho do seu nome. Behemoth é um plural. Não são, acaso, os querubins aqueles que aproximam o nome na última mutação? Eles estão próximos do nome, pois o querubim, Karov, Kaf Resh Vet, é aquele que está próximo, Karov, Kuf Resh Vet. O Kaf, num plano cósmico remetendo ao Kuf. Eles obrigam a última mutação, pois Behemoth, que se escreve Vet, Re, Mem, Vav, Ret, pode ser lido em Vet, Arre, morte, Mot, ou Movet. Vet, Re, Movet, Mem, Vav, Ret. Plural feminino, as Behemoth são os símbolos da força e da inteligência. Os querubins sustentam o trono de Deus. Com a força de Yud-Heh-Vav-Heh, Jó passa a barreira angélica dos querubins. Com a força de Yud-Heh-Vav-Heh, apresenta-se diante do último senhor das suas águas profundas, Leviatã. Quem é Leviatã? Yud-Heh-Vav-Heh celebra a sua beleza, a impenetrabilidade da sua pele, que é como uma couraça, a das suas mandíbulas, que são como escudos selados um contra o outro. O terror rodeia a sua goela, de onde, abre aspas, brotam chamas, faíscas ardentes. Das suas narinas sai uma fumaça como de uma caldeira fervente sobre a fornalha. Ele faz do mar um piviteiro de perfumes. Deixa atrás de si uma esteira brilhante, como se o abismo tivesse cabelos brancos. Ele é rei sobre todos os filhos do orgulho. Fecha aspas. Jó, capítulo 41, versículo 16. Um imenso mistério rodeia esse último monstro. Monstro desse lado do abismo. Não é ele, Serafim? O que queima? E que, com os querubins e os tronos, forma a última tríade das 9 hierarquias angélicas?
Seu coração é vazado como a pedra, fundido como o parto sagrado das profundezas. O coração de Leviatã é o núcleo do ser, o que está selado a partir das origens, quando Yud-Heh-Vav-Heh Elohim sela a carne de Adão nas profundezas. Vimos que as profundezas, Tartená, contém também Hatuná, que é o casamento. Leviatã é a última terra que Jó deve penetrar, o objetivo de seu último casamento a celebrar consigo mesmo. Ele é, no fundo dos seus infernos, o dragão que Jó vai beijar para abrir-lhe o coração, para ser vazado, fundido com a pedra angular, coração do edifício, no último trabalho da forja, a fim de dar à luz o divino. Jó torna-se o seu nome. Abre aspas. O ouvido para ouvir te havia ouvido. Agora o meu olho te vê. Fecha aspas. Ou a minha fonte te vê. Bem-aventurados os puros de coração, dirá Cristo, pois eles verão a Deus. Em Tiferet, Jó é totalmente purificado. Torna-se luz. Come o fruto da árvore da dualidade que ele era, fruto da unidade que ele se tornou, o seu nome conquistado. A unidade é inseparável da multiplicidade. Ambas são aqui antinômicas, pois pertencem à realidade que ultrapassa todas as realidades aprendidas até esta última experiência e tem relação com a dualidade. Essa multiplicidade não é mais aquela que era vivida no início sob o símbolo do pó. Em Tiferet, o pó, Afar, tornado cinzas, Éfer, no fogo da forja, obedeceu à ordem de crescimento, Par, cuja raiz preside a totalidade da grande obra. Pó, Afar, se escreve Ain, Fei, Resh, que se torna cinzas, Éfer, Aleph, Fei, Resh. E a ordem do crescimento, Par, é Fei, Resh. Abro aqui uma nota. Em capítulos anteriores, eu cheguei a ler Pó como Ofer e não Afar, sendo que Ofer significa antílope, corça, serva, e também é usado como amado ou amada na poesia. O que se pode dizer que aquele que se faz pó, Afar, e é tornado cinzas, Éfer, no fogo da forja, obedecendo essa ordem do crescimento, Par, também se torna e cresce como amado, Ofer. Continuando o texto. Crescei, multiplicai-vos, enchei a terra e dominai-a. Jó assumiu o Ain, sua fonte, o seu olho das origens. Pelo fogo tornou-se Aleph, cabeça cornuda, agora coroada,
O estouro no universal é simbolizado em Jó pela multiplicidade dos bens que lhe são dados de volta, pela riqueza de seu novo gado e pelos 10 filhos com que ele é coroado. 10 é o Yud. No coração dos seus 10 filhos, 3 filhas revelam-lhe o nome. Elas são o nome de Iov, sob o símbolo de sua tríade energética realizada. Yamimá é a plenitude dos espaços e dos tempos, agora posse de Jó. Quetsiá é o verão, Kites, na sua raiz, Ain, estação em que se corta, Katsoa, o fruto. Esse fruto, outrora, estava potencialmente na árvore, Etz, em Uts, terra de Jó. Agora ele é o Yud na comieira desta árvore, Etz. E esse fruto é aromatizante. Quetsiá é uma planta aromática, acácia. O perfume e o sabor do fruto são o prazer que Jó atinge, como Noé, que atinge a embriaguez. Keren Rapur, coroamento dos contrários, ultrapassagem das contradições, é o botão do punho da espada rodopiante que guardava o oriente do Éden. O termo rodopiante é esse mesmo, Rapur, que significa os 2 fios da espada Yud-Heh-Vav-Heh. Keren e o corno tem como valor 100 mais 200 mais 700, totalizando 1000. Ela é a dominação, o poder totalmente conquistado. Ela é a unidade. Os hindus a chamam Advaita. Fruto da árvore do conhecimento agora realizado, Jó pode, de hora em diante, ir colher o fruto da árvore da vida. 2. Jonas. Não podemos deixar Jó sem questionar, nessa mesma tradição, o profeta Jonas, cuja experiência vivida no ventre do grande peixe está relacionada com a mesma viagem. Contudo, não comungando a inteligência de Yud-Heh-Vav-Heh, Jonas tinha infringido a ordem divina no que concerne a Nínive. Ele devia ir para a grande cidade pervertida para nela pregar o arrependimento. Fugindo do seu destino, ele toma o primeiro barco que parte. Mas um furacão agita a embarcação que começa a naufragar. Cheios de pânico, os marinheiros tiram na sorte para ver quem dentre eles está causando este infortúnio. É Jonas. Mas Jonas refugiou-se no porão do navio. E aí, mais longe ainda, no mais profundo sono. Aparentemente, longe da sua realização, Jonas é duramente trazido de volta à realidade do seu destino. Pela mão dos marinheiros, é lançado ao coração do mar, ao coração do seu não realizado. Engolido pelo monstro marinho que a tradição oral transforma em baleia, Jonas parece não dever recuperar a luz. Mas do fundo das entranhas do grande peixe, lembra-se de Yud-Heh-Vav-Heh. Invoca-o e lhe responde Yud-Heh-Vav-Heh. Abre aspas. Lançaste-me no abismo, no coração do mar. As águas me cobriram até me tirarem a vida. O abismo me cercou. Os caniços rodearam minha cabeça.
Desci até as raízes das montanhas. As barras da terra me encerraram para sempre. Mas tu me fizeste voltar vivo do fosso. Fecha aspas. Jonas, capítulo 2, versículo 4 a 10. Yud-Heh-Vav-Heh fala ao grande peixe, e este vomita Jonas no seco. Revestido da força de suas profundezas, Jonas pode então enfrentar Nínive e entrar na inteligência e misericórdia divina que concerne a cidade. Ele faz a experiência da transcendência. É a essa transcendência que damos correntemente o nome de Deus, diz Shri Aurobindo. Mas nesse primeiro estágio é voltando a ser germe, peixe, mergulhando até as raízes das montanhas, as raízes ontológicas, aos arquétipos da criação, que o homem atinge esse nível de consciência cósmica que transcende nosso nível de consciência comum. Existe uma teoria embriológica muito recente, segundo a qual o germe no ventre materno possui a memória cósmica. Ele sabe. O traumatismo respiratório do nascimento rechaçaria essa memória para as profundezas do inconsciente. Parece que aquele que volta a ser voluntário e conscientemente germe, e as técnicas respiratórias não seriam estranhas a esse método, aquele que desposa a mãe penetra as trevas do inconsciente, rompe o túmulo da memória e recupera o conhecimento. Ao chegar ao coração de si mesmo, o que conhece está no coração de tudo o que tem vida. Abre aspas. É meu o sol, minha a lua, minhas as estrelas, minha a mãe de Deus, minhas todas as criaturas. Que pedes e que procuras ainda, ó alma? Tudo é teu e tudo é para ti. Fecha aspas. Exclama o cantor por excelência dessa experiência, São João da Cruz, que antes descreve sua viagem pela noite mais negra. Emergindo da mesma noite, carregando em seu corpo os estigmas das chagas de seu mestre, São Francisco de Assis louva o Senhor em quem ele agora conhece o universo inteiro. Ele nasceu no seio de uma nova família, cujos elementos são intimamente seus. Senhor, irmão Sol, irmã Lua e as estrelas, irmão Vento, irmã Chuva, irmão Fogo e irmã Nossa Mãe, a Terra. Esses poemas não podem estar relacionados com a crítica psicanalítica, como quiseram alguns. Eles resultam de categorias que escapam totalmente a ela. São fruto de uma experiência mítica. O nome hebraico de Jonas, Yona, Yud-Vav-Nun-He, contém o tetragrama. O Nun, que vale 50, substituindo um dos Re, que vale 5. Jonas é esse Nun. Entre os árabes, Jonas é chamado Dun-Nun. Nun, letra de valor 50, tanto no árabe como no hebraico, é também nas duas línguas o peixe. É o peixe macho. A baleia desempenha, evidentemente, o mesmo papel que a arca na história de Noé. O peixe fêmea detentor da energia e informação.
quer se tratasse da baleia, do delfim, do crocodilo ou do macara. Todos esses peixes que vivem em Malhut, na terra e na água, e cujo coração possui o fogo do diamante, identificam-se com a divina Mãe Negra das profundezas. Esta é Kali, esposa de Shiva entre os hindus, Ísis entre os egípcios, Cibele entre os cretenses, Dana entre os celtas, Perséfona entre os gregos. A única dama da noite que Apuleio canta nestes termos: sou a natureza, mãe das coisas, senhora de todos os elementos, origem e princípio dos séculos, divindade suprema, rainha dos manes, primeira entre os habitantes do céu, protótipo dos deuses e das deusas. Eu sou aquela cuja vontade governa as abóbodas luminosas do céu, os ventos salubres dos oceanos, o silêncio lúgubre dos infernos. Metamorfoses 11:4. A descida aos infernos nos mitos gregos. Voltar a ser germe. Essa operação ocupa um lugar tão central em nossa evolução que todas as tradições irão descrevê-la, testemunhando sua identificação com a experiência verá, a experiência não luz. É assim que nós a encontramos no livro da Viagem Noturna de Ibn Arabi, no livro tibetano dos mortos, Bardot Todol, no livro egípcio dos mortos, nas descidas aos infernos dos mitos gregos, nos infernos da obra de Dante. Enfim, a cegueira de muitos dos heróis de nossas lendas figura essa mesma descida às trevas, segundo uma deambulação igualmente labiríntica, mas que se inscreve no quadro do primeiro triângulo invertido. Nesse primeiro triângulo, não se trata mais das trevas da ignorância. O sujeito já fez a experiência de Tov, do bom, da luz. Ele vive de grandes trevas, mas já está consciente da luz que elas carregam. A luz só brilhará quando seus raios encontrarem a matéria que os receberá, a matéria que eles poderão penetrar. Nisso consiste o casamento. A matéria é a Mãe Negra das profundezas, isto é, os arquétipos inferiores nos quais Jonas e Jó haviam sido precipitados, aqueles que Édipo desposou em Jocasta. Compreendemos bem, agora, por que ninguém poderá voltar dos infernos sem antes captar a luz essencial de seu ser, depois de ter começado a separar o sutil do espesso. Ninguém poderá assumir essa nova deambulação labiríntica ou encontrar sua saída se não estiver acompanhado de um guia. Yudhevavhe o foi para Jonas e Jó, Antígona para Édipo. Ariadne se oferecia a Teseu. Hermes acompanhará Hércules. A Sibila de Cumis conduzirá Enéas. A lira de 7 cordas, dada por Apolo a Orfeu, é a própria voz do Deus que guiará o órfãozinho.
primícias de seu verbo, canto do Deus que lhe é em potência. A lira do herói causa espanto nas profundezas inféricas e liberta Eurídice, seu ser divino colhido nas profundezas de Tiferet. Orfeu enfrenta Seferradim, justiça. Passará ele pela porta dos deuses? Diante dela, Orfeu se detém. Volta-se para trás. Ele quer ver Eurídice, agarrá-la com os olhos, possuí-la. Mas voltar-se para trás é reencontrar uma consciência comum, recobrar olhos de carne, deter a vida. A visão se desvaneceu. No momento em que o homem, conquistado pelo amor divino, passa a ter a experiência do divino, se ele pretende conceitualizá-la, encerrá-la dentro da visão de que ele ainda não está libertado, ele a destrói. Oh, dor inexprimível, tão poderosa quanto a força do amor vivido. Ela encerra numa noite mais negra que a dos infernos aquele que estava prestes a ver o dia. Orfeu morrerá de dor. Como é perigoso, no seio dessa experiência, querer levar para o nível das categorias de uma consciência comum, querer fechar dentro dos quadros conceituais o que resulta de uma transcendência. E qual é o guia que, durante essa viagem aos infernos, vivida no quadro das técnicas analíticas modernas, se revela um verdadeiro mestre, capaz de discernir entre os materiais surgidos das profundezas aqueles que resultam deste ou daquele plano de consciência? Uma lei fundamental, experimentada no nível do ser, afirma que quando o discípulo está pronto, chega o mestre. Rafael ficará de pé junto à porta de Tobias, pronto a partir em companhia do jovem em sua viagem. O verdadeiro mestre se apresentará àquele que está à procura de seu verdadeiro chefe, seu pai. É para ir à procura do pai, de que ele também está órfão, que Enéas dirige a Sibila esta única oração. Abre aspas. Faze com que eu desça aos infernos e que lá eu torne a ver seu querido rosto. Ensina-me o caminho subterrâneo que me permitirá reencontrar aquele que eu carregava sobre meus ombros. Fecha aspas. Quem é esse que Enéas carregava sobre os ombros, senão sua verdadeira cabeça, seu verdadeiro rosto, seu querido rosto, seu rosto divino, de que ele foi decapitado para colocar em seu lugar, como ocorre com todo homem cuja consciência foi obstruída, uma máscara. Quem é esse pai, senão o punho da espada, o Yud, o Deus? Há um fato notável nesse mito. A procura do divino
Enéas não pede a Sibila que o transporte até as alturas de um céu habitualmente inacessível, mas até as profundezas do abismo, de seus abismos. Deus não deve ser procurado no alto, mas dentro de nós mesmos, nesse polo inferior, cuja integração é a única que nos pode dar a chave do divino e recuperar para nós, acima das espáduas, clavículas, o verdadeiro chefe. É depois de ter encontrado seu pai, seu verdadeiro rosto, que Enéas torna a subir à terra, onde ele tem agora a força de fundar a Roma das 7 colinas, missão de que os deuses o encarregaram. É de suma importância notar que é munido de um ramo de ouro que ele deve oferecer à rainha dos infernos, a mãe, que Enéas é guiado pela Sibila. Esse raio de luz é o símbolo de sua filiação divina recuperada, a única que lhe permite a entrada no abismo infernal. Esse raio de luz, de cuja importância já falamos, é a chave do abismo. Quem não possuir essa arma, quem não tiver consciência da dimensão divina da experiência, não encontrará embaixo senão o monstro da morte, e não poderá assumir a volta para o alto. Teseu havia herdado do pai a espada de ouro. Contudo, Hércules acaba de roubar do gigante Atlas, o que carrega a abóbada celeste, os pomos de ouro do jardim de Hespérides, quando Euristeu, seu mestre, lhe prescreveu que descesse aos infernos para de lá trazer Cérbero, o monstro que guarda suas profundezas. Fortalecido com a elevação precedente, Hércules pode descer. Alimentado com esses pomos de ouro, ele possui a chave dos infernos e sabe como usá-la. Não é a primeira vez que ele enfrenta essa prova. Acaso ele já não mediu forças com Gerião, gigante colossal cujos enormes flancos se multiplicam entre os corpos e cuja morada submarina é guardada por um cão de 3 cabeças que surge como a prefiguração de Cérbero? É ao atravessar o 8º círculo dos infernos que Dante e seu guia, Virgílio, no fundo do poço de Malebouge, descem carregados aos ombros desse mesmo Gerião. Nos braços do gigante Anteu, eles atravessam o 9º círculo. Hércules também conheceu Anteu. Ele o esmagou sobre seu peito. A experiência do herói grego é espantosamente revivida pelo poeta. Ambos só enfrentaram o inferno depois de terem vencido o leão. Encontramos aí o primeiro animal descrito por Deus a Jó, o último dos quais é a águia. No tetramorfo, o leão e a águia são as 2 dimensões centrais. Nessa operação, a águia devora o leão, diz o alquimista Salmão no prefácio da Biblioteca dos Filósofos. A águia, cujo simbolismo estudaremos mais adiante, já anuncia a elevação, a sublimação. O que implica essa sublimação? Que integração deve ela assegurar? Integração cujos gastos serão pagos pelo leão? Que parte da obra, ao abordar aos infernos e encontrar o leão, os nossos heróis irão realizar? Confirmemos aquilo que já descobrimos.
em cada homem, o leão simboliza a energia psíquica vivida no nível do coração antes que este, no estágio do ser, se transforme no coração amor divino. Nessa perspectiva simbólica, o leão está ligado à paixão, ao arrebatamento, à coragem, chegando até ao heroísmo, à cólera até, virtudes psíquicas de que já falamos e que devem transmudar-se em virtudes ontológicas. Quando o apóstolo Paulo prescreve circuncidai vossos corações, ele se junta ao alquimista que afirma que a águia devore o leão. O leão é de estirpe real. Ele não deve morrer, mas identificar-se com uma realeza superior. A águia real, ao devorá-lo, assimila sua energia solar e transmuda suas qualidades em amor-conhecimento. O homem que em si mesmo venceu o leão e, como Hércules, se vestiu com sua pele, dominou o caráter psíquico de seus impulsos e se vestiu com as primícias da veste de luz. Agindo assim, ele deu seus primeiros passos no caminho real. Mas a estrada é longa e difícil. Há outros trabalhos a realizar para aplainá-la. No fim do caminho, tanto em Dante como no mito grego, Cérbero guarda a porta. Questionemos o seu nome. Cérbero, Kerberos, em grego, é um vocábulo enigmático. Parece provir da contração de Cheras e Barros, e significa, então, o chifre poderoso. Essa indicação só confirmaria nossa intuição profunda. Por sua estrutura trinitária e pela força dos chifres, cujo simbolismo divino já vimos e tornamos a ver, Cérbero parece ser o rosto negro, a polaridade negativa do Deus ao qual o homem tem pressa de se unir, e que é irmão do Leviatã hebraico. Outra etimologia, pouco afastada da precedente, que alguns atribuem ao nome do monstro, faria deste um devorador de carne. Creas, carne, boras, voraz. Seu papel encontraria então o de Satanás, devorador de pó, desde que não voltemos ao esposo divino. Uma terceira etimologia possível é encontrada no sânscrito. Cérbero seria, então, o nome da noite. Sarvari ou Sarvari, não sei. Não vemos acaso o cão acompanhar Artemis, deusa lunar, nascida um dia antes de seu irmão Apolo, deus solar? Seja qual for a origem pela qual nos voltemos, Cérbero seria, no futuro do homem que luta com ele antes de entrar na deificação, o que a noite é para o dia, o que a lua é para o sol, o que a noite é na manhã do Gênesis, uma única e mesma realidade em sua dupla polaridade. Que a cabeça de Cérbero seja a de um cão, isso é muito importante. Fui muitas vezes surpreendida pela presença desses homens sinocéfalos que a iconografia cristã coloca bem à direita da cabeça do Cristo na glória, no tímpano do nártex da Basílica de Vézelay, por exemplo.
Por que se deu, aliás, o nome de Cão à constelação que se encontra ao lado do Sol, no momento em que este atinge o ponto mais alto de sua rota? Particularidade que a linguagem comum confirma quando qualifica de caniculares certos dias quentes desta época do ano. A correspondência simbólica que existe entre a anatomia do céu físico e da Terra faz-nos pensar que o cão está próximo do Deus, com o qual o homem reencontra sua totalidade. Abro um parênteses aqui para lembrar também que na carta do tarô, a roda, o cão é aquele que sobe. Cristófanos, que visivelmente carrega o Cristo, é invisivelmente carregado por ele. Assim conta a tradição do velho Simeão, Lucas, capítulo 2, versículo 28. Só atravessa a totalidade dos seus infernos, símbolo do cão, aquele que carrega a Cristo. Em hebraico, cão se diz Kelev e tem a raiz kol, a totalidade. Seu homônimo, kevel, significa laço, corrente. O cão, o Cérbero, Satanás, acorrenta o homem que o escolheu para mestre, mito da queda, ao seu não tornar-se luz. Verá, tornado então o mal. A esse único polo da árvore da dualidade simbolizado pelas trevas dos infernos. O homem vive em Cérbero, o inimigo, o adversário do seu polo de luz. Encontramos aqui o personagem encontrado em Jó, Satanás, adversário de Yud-Heh-Vav-Heh. Mas ninguém poderá acorrentar o seu Satanás se não tiver expulsado a corte de seus demônios, aqueles cujo nome é Legião. Aqueles que parasitam a criação e devoram as carnes. 4. Os infernos do Bardotodol. Encontramos esses demônios descritos sob o nome de formas pensamento no Bardotodol, o livro tibetano dos mortos. O bardo é exatamente esse estado intermediário que o homem conhece entre uma morte e um nascimento. Estado que Dante denuncia quando diz de si próprio que está fora da vida e da morte. Esse depois da morte, descrito pelo Bardotodol e pelo livro egípcio dos mortos, assim como pelos diversos relatos da descida aos infernos, dos grandes mitos da humanidade, não diz respeito forçosamente à morte física, salvo no caso em que esta acompanha a mutação a que nos referimos. Esta última é a que abre a passagem a um outro plano de consciência e que cada um deve viver antes de nascer na porta dos deuses. Abre aspas. Ó nobre filho, diz o Bardotodol, chegou a hora em que chamamos de morte. Deixas este mundo, mas não és o único. A morte vem para todos. Não fiques agarrado a esta vida por fraqueza. Mas se, por fraqueza, ficasses agarrado a ela, não tens o poder de continuar aqui. Nada conseguirás se não errar pelo Samsara. Não sejas agarrado, não sejas fraco.
Lembra-te da preciosa Trindade. Oh, nobre filho, seja qual for o terror ou o medo que possa te assaltar no encontro com a realidade mãe, não te esqueças destas palavras e, conservando o seu significado em teu coração, vai em frente. Nelas se encontra o segredo vital do conhecimento. Ai, quando a experiência da realidade brilha sobre mim, rejeitado todo pensamento de medo, de terror e de receio das aparências, possa eu reconhecer que toda aparição é uma reflexão de minha própria consciência. Possa eu reconhecê-las como sendo a natureza das aparições do bardo. No momento importantíssimo de realizar um grande fim, possa eu não temer as turbas das divindades pacíficas e irritadas, que são minhas próprias formas pensamento. Oh, nobre filho, se não conheces tuas próprias formas pensamento, apesar das meditações ou devoções feitas por ti no mundo humano, se não compreendeste o presente ensinamento, as aparências fugazes te subjugarão, os sons te encherão de receios, os raios te causarão dor. Se não conheces essa chave absoluta de todos os ensinamentos, não sendo capaz de reconhecer sons, luzes e raios, terás de errar pelo samsara. Fecha aspas. O sujeito faz então a experiência dos sons, das luzes e dos raios, todas formas pensamento, nossos demônios. O homem que vive essa experiência de trevas perde o seu eu. Se ele adquiriu na experiência de luz, que precede esta, as estruturas necessárias para conter a irrupção divina, as formas pensamento morrem com o eu, e o homem passa a participar do grande nome divino contido em seu núcleo, seu coração. Caso ele não as tenha adquirido, as estruturas do eu se manifestam de qualquer modo, não são substituídas por nenhuma outra, e o homem é a presa de seus demônios, de suas formas pensamento, que comem sua carne e bebem seu sangue. Ele se torna demônio. É por esse motivo que Cristo dá sua carne como alimento e seu sangue como bebida, a fim de que o homem, alimentado por Deus, se torne Deus. Cinco. Os infernos do esquizofrênico. Sou uma menininha feliz que vive na casa da família, onde nasci há 5 anos. De repente, soa o gongo. Às pressas, numa manhã de primavera, nós partimos. Deixo a região, a casa, os entes queridos. Presinto que um drama se passa, sobre o qual nada me dizem. Objeto incômodo, considerado incapaz de compreender e até mesmo de sentir a situação, sou colocada num convento em Paris, sozinha. O universo ao qual posso ainda me referir é minha irmã, 2 anos mais velha que eu, colocada nesse mesmo convento,
mas de quem me separaram durante todo o dia. Vários meses se passam. Uma morte. Encontro-me, enfim, com aqueles a quem amo, num apartamento parisiense, triste e pequeno, de onde logo os oficiais de justiça vêm retirar todos os móveis. Não tínhamos mais o que comer. Tudo chora ao meu redor. Outra morte. Posso afirmar que a criança não tem outro recurso para sobreviver senão voltar-se para si mesma, para uma profundeza insuspeitável de si mesma, em que descobre uma realidade sagrada que permitiu que a menininha pusesse os pés numa terra sólida que ela chamou dizendo: só se pode contar com o Pai Divino. E nada mais esperar de ninguém. Aí começa a esquizo, ou separação. É no nível do frenos que o alento é cortado entre a respiração genital e a respiração verbal. E para sobreviver quando a terra estremece, quando soa o gongo, a criança presa nas mandíbulas das profundezas, na porta do seu nome, é radicalmente soprada nas alturas. É posta em contato com seus monstros e é salva pelo Pai Divino. Uma imensa graça fez com que a esquizo não tenha dilacerado a menininha de ontem. Lembro-me de que, no refeitório do convento, ela devorava o sal de todas as mesas. Sem dúvida, como a mulher de Ló, depois da purificação pelo fogo de Sodoma e Gomorra, a colocação dos limites de uma nova terra interior exigia essa salificação. Mas a mulher de hoje compreende que isso são os infernos do esquizofrênico. O Dr. Friedrich Husmann, psiquiatra bem conhecido, relata observações notáveis a esse respeito, como aquela de um homem que conta sua própria experiência. Abre aspas. Seres gigantescos me comprimiam como uma folha de papel. Eu me sentia em grande perigo de perder o meu ego, e eu me dava conta de que isso significaria a loucura. Ao cabo de um instante, um de meus demônios, depois de um violento ataque, me deixava, mas voltava sob outra forma. Muitas vezes julguei que ele se parecia comigo, mas isso não passava de um sentimento. Os que me conheciam achavam que essas cenas não passavam de ideias imaginárias. Mas eu não podia ver nenhuma relação entre ideias e percepções. Hoje ainda eu não a vejo. Quando tenho uma ideia, ela não está no espaço, mas permanece incolor em meu cérebro ou por trás de meus olhos, enquanto com as percepções eu via vir a mim, de fora, um mundo que não era o mundo dos sentidos. O que ele continha era para mim a realidade. As formas estavam cheias de vida. Fecha aspas. Depois de todos esses ataques, admiravelmente descritos pelo próprio paciente, este relata a visita, abre aspas, de um ser que tinha em seu aspecto algo de agradável e me dirigia palavras sedutoras. Eu me sentia convidado àquele desabafo da consciência universal que eu já havia conhecido outrora. Eu me deixava vencer. E ao cabo de 10 a 30 minutos, a cena mudava por completo. Eu me sentia lançado em um funil e, de novo, toda a série se repetia. Desencadeava-se a algazarra das disputas.
Enfim, os monstros enormes me atacavam. Os demônios subiam do abismo como guardas, como cérberos. Resolvi travar a luta decisiva. Nesse instante, veio a iluminação. Eu descobria a verdadeira natureza dos tentadores e me abstinha de suas iguarias. Eles eram, ao mesmo tempo, os guardiões e os sedutores de meu caro ego pessoal. Mas este me parecia agora tão ilusório e inexistente como eles próprios. E, quando a luz de um ego maior e mais amplo começou a despontar, os demônios desvaneceram, morreram. Fecha aspas. Aquele que atinge o dragão das profundezas, atinge também o Pai das alturas, que dá poder de retorno. Nessa perspectiva, pode-se dizer que a esquizofrenia é uma doença? Ela é, antes de tudo, a etapa dos infernos necessária para a passagem das portas, etapa cuja natureza uma medicina agnóstica não conhece e, por isso, qualifica de patológica. Se for tratada como doença, isolando ainda mais aquele que vive essa prova atrás de uma camisa de força, mantém-se este numa etapa do processo, a qual, esquisada de seu contexto, esteriliza a evolução e torna-se desmoronamento patológico. Ora, em vez de ser um desmoronamento, ela pode tornar-se uma abertura para o nome. O Dr. Eric Daviller, psiquiatra, autor dessa reflexão, prossegue fazendo notar que, abre aspas, se poderia até dizer, com os antipsiquiatras, que a única função que resta para a loucura nos nossos dias é uma função sacrificial em vários sentidos. Um indivíduo, bode expiatório designado pelo grupo, que assim se isenta das suas próprias contradições, a transferência do grupo para um indivíduo sintoma, o grupo fundamenta sua unificação na rejeição do indivíduo sintoma, e a psiquiatria está aí para dar caução a esta espécie de prestidigitação que consiste em individualizar problemas coletivos. Fecha aspas. Estudamos o princípio do bode expiatório no ritual judaico. Na perspectiva nova que descobrimos aqui, este é o próprio princípio de um conhecimento universal dos mais arcaicos, segundo o qual um homem, que é também a humanidade inteira, pode encarregar-se das energias pervertidas do grupo a fim de convencê-las ou carregá-la da impureza, a do não realizado, que o grupo transfere para ele a fim de realizá-la. Se o grupo ou um membro do grupo se tornar consciente, poderá então trabalhar na cura do doente. Bode expiatório encarregando-se da sua própria purificação e assumindo a sua própria descida aos infernos. Tocando o seu núcleo, por sua vez, ele tem poder de retorno das energias para si mesmo e de cura para o outro. Mais do que pensamos, a doença do membro de uma família ou de um grupo é a descarga inconsciente dessa família ou desse grupo que transfere para o doente o seu peso de energias pervertidas ou não realizadas. A cura do doente é, em profundidade, o problema da família ou do grupo que um membro consciente e que trabalhe para o seu núcleo pode, ao contato divino cuja experiência ele fez e com Deus,
fazer retroceder. Grandes santos assumiram a doença do grupo. Cristo assumiu a da humanidade. 6. O sofrimento. Quando o choque de um grande sofrimento atinge não mais a criança, mas a pessoa considerada adulta, esta, como Jó no início de sua provação, vai discutir, rebelar-se, apelar para sua concepção de justiça. Numa palavra, interpor o seu mental entre o acontecimento e o sentido profundo e criador deste. Esse poder criador do sofrimento só será operativo se o homem se tornar novamente criança. Se não vos tornardes como estas crianças, não entrareis no reino. Os 4 evangelistas relatam essa ordem fundamental de Cristo. O verdadeiro adulto é aquele que pode tornar-se novamente criança, abolir o seu mental e deixar-se levar pelo acontecimento para a terra nova do seu ser, concordando em nada compreender. Aí, nessa terra nova, a inteligência lhe será dada. Ele não acusará ninguém, mas se requestionará totalmente para que a luz penetre mais longe nele e que as obras de Deus se manifestem nele. Abraão sobe a montanha para sacrificar o filho. Ele obedece. Subindo a montanha, é precipitado no maior drama das suas profundezas. Lá, ele toca o seu divino. Deus detém o braço que ia sacrificar Isaque e substitui a criança por um carneiro. O homem que desceu da montanha não era mais o mesmo que subiu. Nele, as obras de Deus se manifestaram. Raiz da árvore de Israel, ele deu o seu fruto messiânico, Cristo, novo Isaque, carneiro do holocausto cósmico. Ail, Aleph Yud Lamed, é o carneiro. Deus, ele, Aleph Lamed, que carrega nas suas entranhas o Yud, núcleo divino da humanidade. 7. A descida de Cristo aos infernos. Abre aspas. Era por volta da hora 6ª, e houve trevas em toda a terra até a hora 9ª. O sol se escureceu e rasgou-se pelo meio o véu do templo. Jesus gritou com voz forte: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo essas palavras, expirou. Fecha aspas. Lucas capítulo 23, versículos 44 e 45. O véu do templo separa o santo, a nave para os cristãos, do santo dos santos, o santuário. Cristo, voltando ao Pai, rasga esse véu de separação para restituir à humanidade o seu verdadeiro chefe. Pouco antes, João Batista, o homem vestido de túnica de pele, havia sido decapitado. João, o evangelista, torna-se o protótipo da humanidade em seu devir. Última circuncisão da humanidade,
o último sacrifício sangrento. A morte de Cristo conduz o novo Adão à sua última terra, a última matriz, que contém o seu núcleo e que o túmulo simboliza. As grandes trevas exteriores são o signo das trevas dos infernos. A hora nona é a da realização, a do nascimento. A passagem do 6 para o 9 começou em Caná, onde Cristo, fazendo-se a 7ª jarra, mudou a água do mundo em vinho vivificante. Hoje, o vinho tornou-se azedo. A Cristo sedento, sedento do Espírito Santo, os soldados estendem uma esponja embebida em vinagre. Tendo bebido, Cristo exclama: tudo está consumado. O vinho tornou-se sangue. O sangue foi derramado. O Espírito agora vem. É a hora nona. E inclinando a cabeça, Cristo rendeu o Espírito. Todas as barreiras do adversário foram destruídas uma após as outras, nas mutações, mortes sucessivas e necessárias que a 8ª hora simboliza. A árvore do conhecimento do inacabado e do ainda não realizado dá o seu fruto. O dia em que comeres disso, morte, tu morrerás. Tinha dito Deus a Adão, em Gênesis capítulo 2, versículo 17. Adão, matando a morte que ele não havia assumido, esterilizara-se. Não podia mais mudar. O novo Adão, matando a morte depois de tê-la assumido, mata a esterilização de Adão. Ele vivifica a humanidade e devolve-a à sua primeira fecundidade. A grande respiração divina humana brota novamente. O fluxo sanguíneo de novo é lançado e o corpo do homem recebe o sopro da vida. Sobre ele porei nervos, farei crescer a carne que revestirei de pele. Depois, farei entrar em vós o sopro de vida, a fim de que revivais. Saberei assim que eu é que sou o Yud-He-Vav-He. Profetizava Ezequiel, capítulo 37, versículos 5 e 6. Nada nos é dito do Cristo sobre sua experiência nos 3 dias passados nas trevas do túmulo, matriz de luz. Só a tradição oferece à nossa meditação o ícone de Cristo nos infernos. Passo aqui a pena ao professor Durkheim, que, durante um congresso recente, nos confiava, abre aspas, há muito tempo, encontrei aos arredores de Paris um homem extraordinário, o padre Gregório, um eremita que pintava ícones. Entre estes, havia um em que Cristo se inclinava cheio de amor para Adão no inferno. Perguntei ao padre Gregório, padre, diga-me, o que isso representa para o Senhor? Ele respondeu, se o homem se encontra consigo mesmo no mais profundo do mais baixo, do pior, e, encontrando-se face a face com o dragão que existe no fundo dele mesmo, é capaz de abraçar esse dragão, de se unir a ele, então surge o divino.
e é a ressurreição. Fecha aspas. Nada também nos é dito de Maria, mãe de Cristo, assumindo esses mesmos 3 dias e essas 3 noites no seu túmulo interior. Abre aspas. Devo acompanhar-te ou esperar-te. Dizei-me uma palavra, ó Verbo. Não passes em silêncio. Fecha aspas. Faz dizer a Maria, na manhã da paixão, um hino litúrgico. O que liga uma mãe ao filho pertence a um casamento secreto. A humanidade nos seus mitos tem disso uma presciência. O símbolo é inseparável do seu arquétipo. Toda mãe está em ressonância íntima com os infernos do seu filho, para cujos esponsais ele se dirige. Receber um fruto humano no seu ventre, colocá-lo no mundo, é concordar em acompanhá-lo, sem nada esperar, no seu caminho interior. É morrer com ele em silêncio, sem saber. Dize-me uma palavra, ó Verbo. Mas o Verbo se cala para Maria, como o Pai se cala para Cristo. Concordar e não saber mais nada. Não querer mais nada. Então o totalmente intransponível é transposto. Com o seu filho, Maria passa pelo abismo. Ela diz-nos que esse impossível é possível. Maria é a humanidade que sofre e que se realiza nas suas mortes e maternidades gêmeas. Ela é o silêncio que se torna verbo.